Lucas, capítulo de número 4. O versículo é 1. Enquanto você encontra Lucas 4, 1, minha palavra de gratidão por estar com vocês nesse segundo período, nessa comemoração tão importante, 19 anos pela vida do pastor Jackson e todos os irmãos. E eu quero, junto com vocês, ler pelo menos 13 versículos juntos. Capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Tendo terminado eles, teve fome e disse ao diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Verso de número 6. E disse-lhe o diabo: te dou poder e glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque escrito está: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Levou também a Jerusalém, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. 10. Porque escrito está: mandarás os seus anjos acerca de ti para que te guardem e te sustenham nas tuas mãos, que nunca tropece o teu pé em pedra alguma. Jesus respondeu e disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O último verso é o 13. E acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Deixa o texto aberto, fecha os teus olhos. No templo ou na transmissão, Espírito de Deus, és o centro do nosso culto. És majestoso, és glorioso. Nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Existem 4 maneiras de se aplicar um sermão. John Stott vai dizer que uma das maneiras é através da pesquisa. Quando você se debruça um texto e pesquisa ele, você reparte com as pessoas a pesquisa que você fez. Segunda maneira é a forma que nós chamamos, os pentecostais chamam de revelação, nós teologicamente chamamos de iluminação. Quando o Espírito de Deus te dá um insight, uma iluminação sobre um texto, isso queima o teu coração e você reparte com outra pessoa. Terceira forma é a forma sazonal. Dentro de uma data específica, você reparte um texto dentro daquela data. Exemplo disso, Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Você, no Dia das Mães, tem que pregar sobre uma mãe. E a quarta forma é a mensagem doutrinária. Aos antigos de igreja, doutrinária está associado com a mensagem exortativa. Só que não, a palavra doutrinária é a palavra de direção. Está associado também com a palavra de motivação ou palavra de esperança. A mensagem que eu vou repartir com vocês nesse segundo período é uma dessas mensagens. Uma mensagem de instrução e de esperança. Uma mensagem onde Deus quer nos conduzir. O texto que eu li com vocês é Jesus sendo conduzido ao ambiente da tentação. Repita comigo: tentação. Não mais alto, tentação. Uma das coisas que a gente precisa entender claramente é que Jesus não se parecia com carne, ok?
Jesus veio em carne. A heresia do primeiro século dizia que Cristo não veio em carne, parecia como carne. E quando nós somos adeptos a esse tipo de heresia, acabamos fragmentando a verdade do cristianismo. Cristo veio em carne, soma do grego. Ele se fez em carne. Era 100% homem e 100% Deus. Nós não acreditamos na teologia da reencarnação, mas da encarnação. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Entretanto, existem 3 períodos importantes para entender essa encarnação de Cristo. A primeira delas, dentro do ventre de Maria, o seu nascimento. O texto diz que no dia do nascimento de Cristo, dentro de um ambiente não comum, a Bíblia vai dizer que José e Maria estão ali e alguns magos decidem ser guiados. Quantos magos eram mesmo? Não havia número de magos. O texto diz que haviam vários magos, ou no plural, magos. É porque às vezes a gente associa 3 presentes com 3 magos. Eu já fui em festa que não levei presente nenhum. Haviam magos, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10. Mas o texto vai dizer que os magos no plural levaram presentes. Os 3 presentes revelam o tríplice ministério de Cristo, né? Ouro, incenso e principalmente mirra. Ele é rei, sacerdote e profeta. Quando esses magos invadem a casa, ainda que Maria tenha recebido a beatitude, que em latim é a bem-aventurança de gerar o Filho de Deus, e ainda que José tenha recebido em um sonho instrução de abraçar o projeto, o texto diz que os magos abrem os seus tesouros e adoram só a Cristo. É aqui onde a gente precisa entender. Ainda que eu tenha recebido de Deus a incumbência de gerar um projeto, e ainda que eu tenha recebido de Deus a incumbência de proteger o projeto, a glória sempre será de Jesus Cristo, nunca de nenhum homem. O texto diz que acontece um gap. É a primeira lacuna que vai acontecer. Jesus só vai aparecer novamente entre os 12 a 13 anos de idade, em um cerimonial chamado em hebraico de Bar Mitzvah. Mas não havia só o Bar Mitzvah, havia algumas cerimônias ali, uma festa. O texto não diz que festa era. Ainda que no rito judaico tenha 7 festas, dessas 7 festas, 4 intermediárias e 3 principais: tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Eles estão subindo e o texto vai dizer que depois desse cerimonial, depois de tudo isso, José e Maria decidem descer de comboio, até porque Jericó era o pit stop para Jerusalém, e entre essas 2 cidades havia um caminho sangrento, onde salteadores ficavam nas espreitas, esperando algumas pessoas que pudessem surgir ali para que pudessem ser assaltadas. No meio desse caminho retornando, José e Maria percebem que o menino Jesus não está ali, o adolescente Jesus não está. Primeiro que é a primeira vez que ele vai citar a Torá, é a primeira vez que ele vai citar o mitzvot, a lei mosaica, o decálogo mosaico, será um cerimonial. Só que no meio de tantos cerimoniais e tantas festas, eles se esquecem de Jesus e percebem que entre os parentes não está, entre os amigos não estão. E quando eles voltam a Jerusalém, no ambiente religioso, está ele no meio dos doutores da lei. Preste atenção nisso, me dê um pouquinho de tempo nessa guisa introdutória. Quando eles estão no meio desse ambiente religioso, ele está indagando e sendo indagado, ele está perguntando, e é interessante isso. De repente Maria, como uma mãe pulsante, olha para aquela cena e diz assim: você não se preocupa com tudo isso? Tu não fica chateado com tudo isso? Porque se perdesse, a pergunta que não quer calar, foi Jesus que se perdeu ou Maria que se perdeu? Esse é o grande problema da vida. Nós saímos do propósito, perdemos Jesus e culpamos Jesus de uma coisa que nós fazemos. Ainda que somos Maria, gente que gerou grandes coisas, mas perdemos Jesus, e aí culpamos Jesus daquilo que nós perdemos. Aí o menino Jesus, ou a pré-adolescente, olha para ela e diz bem assim, a maturidade judaica, na verdade nem é pré-adolescente, é a maturidade. Senhora, tu não sabes que eu vim cuidar dos negócios do meu pai? Cultura judaica. É depois do bar mitzvah que o menino decide com quem vai andar. E ele almeja aquele sentimento, porque depois daquele cerimonial, é claro que ele vai começar a andar com o pai. Até aquele momento ele só andava com a mãe. Era o desejo de um menino do sexo masculino. Só quando ele diz, tu não sabes que eu vim cuidar dos negócios do meu pai, é claro que ele não está falando da carpintaria. É claro que ele não está falando dos negócios de José. Ele está falando do Deus celestial. E eu queria aplicar a primeira coisa aqui. Você não veio à terra para cuidar de negócio terreno. Você veio na terra para cuidar das coisas do Rei celestial. Acontece o segundo gap. E ele só vai aparecer anos depois.
Aonde ele vai aparecer? Em um dos deltas do Jordão. Em um dos deltas do Jordão, antes dele aparecer, Jesus está João Batista pregando. Grite bem alto, João Batista. Batista não é sobrenome, Batista é o que ele fazia, aquele que batiza. É a mesma coisa eu me chamo Adson Belo. Belo não é sobrenome, é só olhar para mim e você percebe que isso aqui é profundo, tremendo. Não entendi a risada. Luta não, olha lá. Batista, porque batizava? Porque o homem é conhecido não pelo seu nome, mas por aquilo que ele realiza. Vou de novo. Não se preocupe com o nome que você tem, se preocupe com a atitude que você toma. Tem muita gente que tem nome bonito, mas suas atitudes são monstruosas. Quer ver uma coisa? Faz assim. Faz assim, irmão. Não é mandinga, é gospel, não. Com força. Fecha as duas mãos. Põe as duas mãos fechadas na testa. Na testa, cara. Não sabe onde é a testa, não, é? Na testa, irmão. Tá errado. Eu te confundi? Sim ou não? Você sabe por que eu te confundi? Porque na verdade eu estou fazendo uma coisa e falando outra. Assim é a gente que prega uma coisa e vive outra. Ao invés de ajudar, atrapalha. Esse é o problema. Cristianismo não é discurso. Cristianismo é boca fechada e pé caminhando como exemplo. Vou de novo. A palavra exemplo é uma palavra que vem do grego koine, tupos, modelo a ser seguido. Vou de novo. Modelo a ser seguido. Então as pessoas não vão te conhecer pelo teu nome, por aquilo que você pratica. Então pratique amor, longanimidade, benignidade. Pratique alguma coisa diferente. Não adianta pegar um pedaço de carne e colocar o sal do lado. A finalidade do sal é colocar em cima da carne. Por isso que Jesus disse, você é sal da terra. Se a carne estiver do lado do sal, a carne apodrece. Experimenta se envolver com a carne. E o que ia apodrecer será conservado. Nós somos o sal dessa sociedade. Vou de novo. Nós somos o sal dessa sociedade. Essa sociedade não apodrece porque a igreja está aí. Vou de novo. Essa sociedade não vai apodrecer porque a igreja está dentro da sociedade. Nós somos eclésia, chamados para fora. O nosso local não é aqui. Aqui nós adoramos, nos preparamos, somos mentoreados, discipulados para salgar a sociedade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Alguém pode levantar a mão? Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode dizer, eu sou sal da terra? João Batista está batizando. E não se esqueça que João Batista está dentro de um projeto. Grite-me alto, projeto. Não, mais alto, projeto. Lembre-se que ele é filho de Isabel. Isabel é da linhagem de Arão também. Está escrito no texto de Lucas. Zacarias é aronita, sacerdote. Ambos não têm a possibilidade de gerar filhos. E o Senhor decide enviar um anjo, sentado na beira do altar do lado direito, no dia que caiu a sorte sobre Zacarias, oferecer incenso. E o Senhor disse, a tua mulher vai gerar. O projeto não é teu, o projeto é meu. Eu vi um amém, também foi o único. O projeto não é teu, o projeto é meu. Eu só quero que você gere aquilo que eu vou te dar. Existem coisas que você não pode se apoderar, porque não é seu. Deus só decidiu gerar em você. Outro dia eu ouvi alguém empolgado dizendo bem assim, olha, se você tem um sonho, Deus vai realizar como realizou o sonho de José. Pera, Deus só realiza sonho que Ele coloca em alguém. A Bíblia diz, e sonhou José, mas o sonho não era de José, foi Deus que deu para ele. Se Deus te der alguma coisa, Deus vai patrocinar isso que Ele te deu. Liberei, hein? Liberei, hein? O texto diz que ele é filho de sacerdotes. Há uma idade, entre 25 e 30 anos, há uma discussão entre a Torá e o Nevim, Ketuvim, sobre a idade certa, se é 25 ou 30 anos. Mas paira sobre aí. O menino filho de sacerdote, aronita, começa a estudar e é entre essa idade que ele começa a exercer o ministério de sacerdote. Esse camarada chamado João Batista cresce dentro desse sistema para ser sacerdote, estudando para isso. Alguns privilégios para ser sacerdote, presta atenção. A Bíblia diz em Vaikra, Levítico capítulo 6, que do sacrifício que era entregue, a perna direita do sacrifício era do sacerdote, parte para ele comer. A parte do peito do animal era do sacerdote. A pele do animal era do sacerdote.
A oferta de manjar, um punhado era do altar, o resto da massa do sacerdote e a família. Então preste atenção, esse rapaz está numa linhagem sacerdotal, sendo formado para isso. De repente, ele decide abandonar tudo isso. Ele abandona a mitra sacerdotal, abandona a roupa sacerdotal, abandona tudo, os privilégios, e decide morar no deserto. Viver como beduíno. Ele troca a roupa sacerdotal por roupa de camelo. Troca comida sacerdotal por gafanhoto e mel silvestre. Ele sai de uma estrutura de Jerusalém e vai para um deserto. E de repente ele começa a gritar no deserto. Alguém disse-me assim: ninguém vai ouvir ele. Esse lugar é deserto, é afastado. Como é que pode? Essa igreja lá do outro lado, num ambiente onde não tem ninguém, como é que pode? Aí ele disse: eu sou a voz que clama do deserto. Sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a sair de Jerusalém e ir para o deserto. Escutar quem? João Batista. E a mensagem dele não é de alta ajuda, é ajuda do alto. A mensagem dele não alisa, a mensagem dele confronta, a mensagem dele ajusta as coisas. Eu preciso dizer isso. Você não precisa de estrutura, você precisa da mensagem. João Batista está mostrando para nós que a estrutura é boa, mas não adianta ter estrutura se não tiver a mensagem. Essa igreja só está de pé e ela só cresce, não é por causa da estrutura só, é por causa da mensagem. Ninguém deu glória, mas vou de novo. Ei, estrutura casa de show tem, mensagem só altar. Vou de novo. Estrutura casa de show tem, mas só altar tem mensagem de vida eterna. Ele está batizando. Uma união de pessoas. De repente Jesus vai aparecer, o gap vai ser quebrado. Depois de quase 18 anos, ele escondido, não se sabe aonde e por quê. A Bíblia omite isso nos textos neotestamentários. De repente ele está batizando e ele olha. Quando ele olha, ele diz: espera aí, tem alguém diferente nessa fila. Esse é diferente. Por que eu fiz toda essa guisa introdutória para falar de João Batista? Porque quando eu explico para você a carga da frase dele, vai dar todo sentido. Porque ele é filho de sacerdote. Ele sabe o que é expiação. A palavra expiação é pacificar. Sacrificar um animal uma vez por ano era dia de expiar, ou expiação, pacificar a situação. E aquilo servia o sangue só para cobrir pecado por 365 dias. O sangue não tinha poder de tirar, o sangue só tinha poder de cobrir. E só tinha um prazo de validade. Por isso que se matava anualmente. Esse camarada que vai dizer essa frase, ele sabe o que é cerimonial sacerdotal, ele sabe o que é expiação, e por isso que a frase dele está carregada. Ele olha e diz assim: peraí, eis o, artigo definido, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Sabe o que ele está dizendo? Meu pai me ensinou, a linhagem araônica me ensinou que todo ano tem que matar um cordeiro, mas é um. Quem está aí não é um, é o Cordeiro de Deus. 2, meu pai me ensinou no cerimonial que o sangue do cordeiro tem poder de cobrir pecado. O sangue desse cordeiro não cobre pecado. O sangue desse cordeiro tira o pecado da humanidade. Levante as suas mãos, porque eu preciso liberar essa palavra. Por isso que nós não matamos mais animal. Nós não precisamos sacrificar boi, pomba, galinha. Sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás, o Cordeiro de Deus do Gólgota gritou: Tetelestai, está consumado. É vida sobre vida. O texto de Vaikra vai dizer que a alma está no sangue. A alma está onde? A alma está onde? Por isso que Jesus não te deu 1 litro de sangue. Não te deu uma gota de sangue. Foi alma sobre alma. Ninguém entendeu, Senhor? Só um entendeu, vou de novo. A Bíblia diz: e derramou todo o sangue. Se a alma está no sangue, ele está dizendo, é vida sobre vida. Eu posso te falar uma loucura, sim ou não? Sim ou não? Pregação do evangelho é loucura para o que perece. Presta atenção. O cristianismo é a única religião que não melhora a tua vida.
Cristianismo é a única religião que não tem poder de melhorar a tua vida. Não tem. Algumas religiões têm o poder de melhorar a vida e são religiões muito boas para melhoria de vida. O budismo é uma religião muito boa para melhorar a vida. Segundo Siddhartha Gautama, o Buda, porque Buda não é nome, é título iluminado, ele disse que com a meditação, ao estado de nirvana que ele chegou debaixo de uma figueira, você pode melhorar de vida. Meditações. Segundo Dizarte Rivail, o que recebeu a reencarnação de Allan Kardec, ele disse que com meditações, fraternidade, e o livro dos Espíritas vai dizer bem assim, com as reencarnações você pode melhorar de vida. São religiões boas para melhoria de vida. Cristianismo não melhora a vida de ninguém. Jesus não veio melhorar a tua vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Não dá para melhorar o que você não tem. Você sobrevivia. Jesus te deu vida e vida em abundância. Levante a mão assim bem alto assim. A mão direita bem alto. Bata pelo menos em 3 mãos assim. Jesus te deu vida, cara. Glória. Ei, então antes de Cristo você vivia na UTI da fé. Agora com Cristo Ele te tirou da UTI, cara. Vou de novo. O escritor aos Hebreus capítulo 10 diz assim que as coisas do Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Significa, antes de Cristo era só uma sombra. Depois de Cristo ele diz, agora entendi porque eu vivo assim. Agora entendi o propósito da minha história. Agora entendi o propósito da minha família. Agora eu tenho vida e vida em abundância. Eis o Cordeiro. Agora olhe para cá. Quando João Batista olhou aquilo e disse, eis o Cordeiro, o texto é claro em dizer, João Batista disse, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Não sou digno. Jesus poderia olhar para ele e dizer, é verdade, você não é digno não. Sim ou não? Só que Jesus diz assim, faz o que você tem que fazer, porque eu só posso começar o que eu tenho que fazer quando você concluir o que você tem que fazer. Sabe o que Jesus está me ensinando? Pergunta-me o quê? Ele respeita ciclos. Meu avô foi pastor, o ciclo dele. Meus tios foram pastores, o ciclo dele. Eu sou pastor, meu ciclo. No ciclo de Davi houve guerras, 40 anos. No ciclo de Salomão nunca houve uma guerra. Ninguém fala nada comigo. Pergunta por quê, vai. Porque existem ciclos que líderes derrubam todos os gigantes e ganham todas as guerras, para que no seu ciclo você construa um templo para o Senhor. Respeite os ciclos das pessoas. Não significa que aquele ciclo é melhor ou maior. Todos os ciclos são importantes e obedecem tempo. Ninguém fala nada comigo aqui. Ah, mas eu sou importante porque eu derrubei o gigante. Tá, mas se você não derruba o gigante, eu não construo o templo. Então há 19 anos essa igreja está aqui. Eu estou falando de 2 ciclos. Quantos ciclos? Tem gente aqui que está desde o início. É a geração de Davi. E tem gente que chegou agora. É a geração de Salomão. Então quando você olhar a geração mais antiga, olha para eles e diz bem assim, cara, essa geração derrubou gigantes, essa geração trouxe recursos, olha a estrutura que essa geração, você tem que chegar aqui e dizer, eu sou a geração de Salomão. Deus, me dá sabedoria para cuidar do teu povo, me dá sabedoria para cuidar do teu povo, me dá sabedoria para cuidar do teu povo. Levante assim a mão direita, assim ó, bate pelo menos em 3 mãos, assim, 2 gerações. 2 gerações. E eu termino. Termino ou não? Grite bem alto, 2 gerações. Mais alto, 2 gerações. Nós temos dificuldade com esse negócio de transicionar, né? As Olimpíadas, o maior velocista, Usain Bolt. A equipe dele vai correr. O que adianta eu ser Usain Bolt? Se a coisa mais importante numa equipe de velocista de bastão não é a velocidade, é o quê? Transicionar o bastão. Quantos estão comigo? Há uma geração veloz que se preocupa só em correr, mas tem dificuldade de transferir bastão. Ó, isso é no departamento de louvor, diaconal, em todos os setores da igreja, até em empresa. Tem gente que é muito veloz,
mas tem dificuldade de transicionar. Escuta o que eu vou dizer aqui, debaixo do sangue de Jesus. Deus está trazendo um novo tempo de transição. E o mais importante na transição, pastor Jackson, não é a velocidade, é a preocupação com o bastão. Porque o mais importante não são os velocistas, é a obra de Cristo. E a obra de Cristo é o bastão de tudo isso. Grite bem alto, não é velocidade, é jeito. O Usain Bolt foi desclassificado uma vez só porque queimou a largada. A pergunta que não quer calar: às vezes nós somos tão velozes que queimamos a largada e somos desclassificados. Ninguém fala nada comigo. Naquele dia, ele foi desclassificado e alguém ganhou no lugar dele. Antes de começar aquela prova, quem ganharia? Ele. O Usain Bolt é o exemplo daquela expressão do apóstolo Paulo. Hipercanô, que no grego significa hipermercado, hipercanô, mais do que vencedor. Assistiu o Usain Bolt e dizer: ganhou de novo. Só que naquele dia a gente descobriu que ele não tem a qualidade que Cristo nos dá. Porque nós somos mais do que vencedores, não em nós mesmos, mas em Jesus Cristo. Olha que Jesus está olhando para João e disse assim: João, eu sei que eu sou maior do que você, só que eu só posso começar o meu ciclo quando você concluir. Ele disse assim: por quê? Você batiza com água. Vou de novo. Você batiza com água, é o teu ciclo, mas eu preciso participar desse ciclo. Mas eu batizarei com o Espírito Santo. Ei, irmão, alguém me perguntou outro dia, dia 30 de abril, eu comemorei 20 anos de ministério, assumi a primeira igreja com 19 anos de idade. Eu sei o que é lavar pé de ancião na igreja. Eu sei que é acabar o culto, subir para o gabinete pastoral, tirar o sapato de um ancião e lavar os pés de um ancião. Eu sei o que é isso. Então, para mim, transicionar é muito fácil. Quando a primeira vez que eu fiz uma reunião administrativa, eu tinha 22 anos de idade, enviado por um pastor presidente, alguém disse assim: como é que você fala tão bem? Eu falei: simples, porque enquanto eu lavava os pés do ancião, eu estava aprendendo aos pés dele. Como falar, como direcionar, como administrar. Quantos me entendem? Grite bem alto: transições. Se você não cumprir sua transição, eu não começo a minha. Agora, se você não der glória, agora você vai ver. João Batista diz assim: então deixa eu te batizar. Aí o texto diz: e batizando Jesus, quando saiu da água, 3 coisas aconteceu. Se você abortar o processo, 3 coisas deixam de acontecer. Vou de novo. Se você não concluir a transição, 3 coisas não vão acontecer. Mas se você concluir, 3 coisas vão acontecer. Isso aqui é para voar. Primeira coisa: e saindo ele das águas, o céu se abriu. 2, o Espírito Santo desceu como forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. 3, é para dar glória. E uma voz gritou bem alto para todo mundo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Grite bem alto: ciclos. Mais alto: ciclos. Esse é o problema, a gente tem dificuldade de entender ciclos. Após esse batismo, olha o capítulo 4, verso 1. Olha o texto, 4:1, e eu já estou caminhando para o final. 4:1, olha o texto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito aonde? Aonde, pessoal? Grite bem alto: levado. Mais alto: levado. Há um detalhe importante nesse verso 1, eu penso que é importante. A palavra ali é arapelush, que do hebraico, que do grego significa ide e se enchei-vos continuamente. É a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa em Efésios. Jesus cheio do Espírito Santo. Grite bem alto: cheio do Espírito Santo. Jesus está falando em línguas estranhas aí? Está profetizando? Está pregando? Está tocando? Porque para nós pentecostais, porque eu não sou um sensacionista, sou um continuista, creio nos dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, os dons estão distribuídos à igreja para edificação. Só que o nosso sinônimo de alguém cheio do Espírito Santo é alguém que no mínimo está falando em línguas ou profetizando. Sim ou não? Sim ou não? A maioria das pessoas tem essa ideia: nossa, como o irmão está cheio do Espírito Santo, está pregando muito. Nossa, como o irmão está cheio do Espírito Santo, ele está tocando muito. Nossa, como o irmão está cheio do Espírito Santo, está revelando muito. Não, olha o texto. O sinônimo de alguém cheio do Espírito Santo é alguém que se permite ser levado. Ixi. Ei, sabe quando você conhece alguém que é cheio do Espírito Santo? Quando ele não tem agenda, ele cumpre a agenda. E a agenda não é dele, a agenda é de quem? Vou de novo.
Quando você é cheio do Espírito Santo, você rasga a sua agenda. E a sua agenda agora é o Espírito Santo. Para onde eu vou? Para lá? Estou indo. Para cá? Estou indo. Eu faço a agenda do Espírito de Deus. Sabe que Deus está nos convocando nessa segunda reunião, nesse 19º aniversário da Catedral aqui? Deus está dizendo assim: se você se tornar cheio do Espírito, você vai permitir que eu te leve. Grite bem alto: levar. Ó, quando você lê no capítulo 13 de Juízes, existe um juiz. O tempo dos juízes demorou uns 350 anos, 320, 350. 15 juízes Deus levantou. Um desses juízes foi Sansão. Grite bem alto: Sansão. Lá no capítulo 13 de Juízes, os 3 últimos versículos vai dizer assim: de tempo em tempo o Espírito impelia Sansão. Grite bem alto: impelir. O senhor pode me ajudar aqui, não? Vem cá. Vem. Fica aqui de costa para mim. Grite bem alto: impelir. A palavra hebraica para impelir significa isso aqui. O senhor me desculpa o que eu vou fazer, mas tá? Glória a Deus. Sabe o que significa a palavra impelir? Sansão, eu sou o Espírito Santo. Outro dia eu fui pregar, aí eu chamei meu irmão para fazer uma dinâmica. Eu disse: eu sou Deus e você é Abraão. Não, eu sou Deus e você é o diabo. Ele disse: por que eu sou o diabo? Eu disse: cala a boca, Satanás, a mensagem é minha. Você acha que eu estou pregando e eu vou ser o diabo e ele vai ser Deus? Quando você estiver pregando, sim. Enquanto eu estiver pregando, eu sou Deus, você é o Satanás. Você tá bem, é Sansão, viu? Tá bem na mensagem hoje. Então, eu sou o Espírito Santo. Sansão. A palavra impelir significa isso aqui, ó. Sansão, vai orar. Sansão, faz a minha vontade. Sansão, vai para a direita. A ideia da palavra de tempo em tempo traz a ideia de empurrar. Só que nesse texto o Espírito Santo não está empurrando ninguém. Vira do meu lado aqui. Cara de Jesus agora. A palavra levar, o texto diz assim, ó: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi pelo Espírito ao deserto. Levado. Grite bem alto: levado. Dá a mão aqui, pastor. A palavra levar não é empurrar. Na dispensação do Espírito, o Espírito não quer te empurrar para fazer nada. Você não é um instrumento dele. Ele quer te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Me escute, por favor, posso ou não? Eu tenho 3 filhos e o meu caçula de 3 anos, Davi, quando eu estendo a mão para ele, como eu estou fazendo com esse obreiro santo aqui, eu digo: dá a mão, Davi. Ele não pergunta para onde a gente vai. Ele não se preocupa qual é a avenida que a gente vai atravessar. Porque quem decide ser levado não tem mais agenda. Quem decide ser levado cumpre a agenda do Espírito de Deus. Obrigado. Eu quero que você levante as 2 mãos para o alto, o mais alto que você pode, o mais alto que você pode. Feche os 2 olhos, pelo menos 5 segundos. Só diga glória a Deus aqui na catedral. Só diga aleluia, só diga que Ele é santo. Porque Deus está dizendo hoje: eu não quero te empurrar. O tempo de empurrar acabou. A partir de hoje eu vou te levar. Te levar para um propósito, te levar para um projeto. O projeto não é teu, a agenda não é sua, o endereço não é seu. Eu estou te levando. Olha o 4:1, irmão. Oramagashuramagamatu revassai. Ereiga faço recalamagacha. Ele está levando ao deserto. Eu estava num culto na nossa igreja, 10 anos o mesmo endereço, dia 25 de janeiro de 2021, ainda aquele frevo de pandemia, abre, não abre, porcentagem no Brasil. Deus disse para mim: convoque a igreja por 12 horas para orar. Não entrará celular, nada, das 10 da manhã às 10 da noite. Ore, jejue, cante. Reunimos toda a igreja e fomos orar. 3 horas da tarde, no período de adoração, Deus tomou uma profetisa em ciência e disse: pastor, me dê a mão.
Eu disse sim. Ela disse: pastor, conte 25 passos abertos. Eu disse: quantos? Ela disse: 25. Eu contei 25 passos. Ela disse: cada passo é 1 metro. Deus disse que hoje está dando um lugar muito grande, e esse será o comprimento do altar da igreja nova que Deus está te dando. 25 metros de comprimento só de altar. Eu disse: tá doido, cara? Quando foi 9h20 da noite, faltando 40 minutos para finalizar o nosso propósito de oração, Deus fervendo, a coisa acontecendo, há um quebrantamento na casa. Deus toma uma palavra profética de revelação, e Deus olhou para mim através do profeta assim: assim diz o Senhor, eu sou Deus do ouro, sou Deus da prata, assino documentos e crio estratégia. O endereço não será mais um templo, o endereço será uma cidade. Eu mandarei recurso. Eu estava há 10 anos, uma infraestrutura maravilhosa, com escola do lado, estacionamento para 115 carros, em São Paulo, bem localizado, maravilhoso. Um templo para 720 cadeiras, 2 cultos no domingo, se reunia quase 1.200 pessoas. Para que mexer com isso? Está tudo top. Quando foi na terça-feira, do dia 25 de janeiro, na terça-feira, 2, 3 dias depois, eu saí com o setor jurídico para dar um rolê no bairro. Chegamos no Vale Industrial da cidade, na Vila Maria, a 1 quilômetro do nosso endereço. 11.000 metros quadrados, um complexo, a antiga Ford. Quando eu entrei, o Espírito Santo disse assim: é aqui. O problema não é ser, o problema é não ter. Aí Deus disse assim: quem disse que você precisa ter? Você precisa só obedecer. Quando eu entrei, o proprietário, 11.000 metros quadrados. O templo principal era uma transportadora, era um lugar que vendia caminhões da Ford, manutenção da Ford. Só o galpão principal, 3.900 metros quadrados. O hall, 670 metros quadrados. Mais uma igreja atrás, um galpão atrás, que eu fiz uma igreja para 500 pessoas. Um estacionamento para 230 carros, um quarteirão geral. Quanto? 80 mil reais. Eu disse: eu pago 45, e eu não tinha nem 45. O proprietário disse assim: impossível, faz uma melhor proposta. Eu disse: faço, pago 45, um contrato de 10 anos, com preferência de compra no 5º ano, preciso de 6 meses de carência. Ele disse: quer logo não? Eu disse: é melhor dar. Na sexta-feira, o corretor chamou o nosso setor jurídico da igreja e disse assim: o pastor está louco, ele disse que vai pensar em outra proposta. E ele mandou o print. Era um domingo, nosso culto às 10, às 14, às 19. No telão da igreja eu coloquei o print dele dizendo: vou pensar para a gente sentar para conversar. Eu disse: enquanto ele pensa, nós oramos. Enquanto ele pensa, Deus movimenta. Quando foi na segunda-feira, o proprietário com a sua mãe advogada e com todos ligaram para o nosso setor jurídico, marcando uma reunião na terça-feira. Terça-feira, eu com o doutor Fausto, com o doutor Paulo, com todos eles na mesa, chegou todos os proprietários e o setor jurídico deles, falou: vamos melhorar essa proposta, me interessei, vamos ver se a gente chega pelo menos a 75 mil, sem carência, etc. Falei: minha proposta é essa, 45 mil, contrato de 10 e 6 meses de carência. Ele disse: pastor, você não sabe da maior. Eu disse: o quê? De domingo para segunda. Está no meu Instagram um vídeo com os proprietários dizendo isso. Eu tive um sonho, eles não são crentes. Eu tive um sonho que chegava no complexo, eu estava lá e o senhor dizia bem assim: olha a igreja como é que ficou linda. Eu disse: e aí agora? Ele disse assim: é do senhor, faz do jeito que o senhor fez aí. O setor jurídico olhou e disse bem assim: pastor, mas tem que assinar os documentos. Ele pegou a chave e disse assim: não importa o que dê nos documentos, é do pastor, e não precisa nem pagar depósito, pode começar a reforma. Dia 19 de fevereiro eu peguei essa chave. No dia 4 de abril eu fiz a inauguração. Pastor, o que aconteceu com tudo isso? Não me pergunte. De fevereiro até abril foram investidos quase 2 milhões de reais e a gente não tinha R$1 na conta da igreja. Pastor, da onde apareceu? É só ter coragem. Não é dinheiro que financia, é coragem que financia. Eu vou de novo. Fé não é esperar chão, é colocar o pé e Deus prepara o chão para você. Sabe o que acontece? Mês que vem agora a gente vai voltar para o lugar que eu disse para a igreja: nós vamos ficar aqui uns 2 anos para começar um segundo culto, porque é muito grande, são quase 2.000, 3.000 cadeiras, não dá. Nesse mês agora nós começaremos 2 cultos em 2 horários no domingo, que já não comporta ninguém.
Quem está na rede social, quem me acompanha, que alguns aqui de manhã vieram me procurar, na terça-feira em São Paulo se reúne quase 2.000 pessoas naquele caos para ouvir só a palavra de Deus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Essa palavra, pastor. Eu precisava liberar esse testemunho aqui do altar. A unção é do tamanho da sua missão. A unção é do tamanho da sua missão. Que Deus destrave coisas para este lugar. Que a mesma unção que visitou a minha casa, a minha família, a igreja que eu presido no Brasil, visite a cabeça do pastor Jacques, sua casa, sua liderança, suas filiais. Catedral, é tempo de ser levado, catedral. Escuta, catedral, é sempre tempo de ser levado. O Senhor não vai empurrar, o Senhor vai levar. E se Ele levar, Ele garante. Fecha a boca do leão, manda recurso e o nome dele será glorificado. Será que você pode saltar do teu lugar e dar glória para Jesus?